Olá pessoal, vamos ver então o nexo de causalidade penal. Alguns chamam de relação de causalidade. Então, nexo de causalidade, relação de causalidade é a mesma coisa. Primeira coisa que nós vamos ver é o conceito de nexo de causalidade. O que seria o nexo de causalidade? Está na sua tela. Conceito de nexo de causalidade. É a relação de causa e efeito. Então, quando você ouvir a palavra nexo, lembra de conexão, lembra de ligação. O nexo de causalidade, portanto, é a ligação entre um resultado e uma causa. Você precisa, o resultado e causa conectam-se através do nexo de causalidade. Observe na tela aí, eu tenho causa, eu tenho o nexo no meio e eu tenho o resultado. Agora, cuidado, nós estamos trabalhando o nexo de causalidade no âmbito do direito, especialmente do direito penal, e não do ambiente da química ou da biologia. Então, raciocine comigo, eu vou lhe dar um exemplo e você vai entender. Uma pessoa pegou uma panela com água, colocou no fogo e a água evaporou. A água ter evaporado é um resultado, certo? Certo. A pergunta é, qual é a causa da água ter evaporado? A causa da água ter evaporado é ela ter sido aquecida. Ela foi aquecida a partir de 100 graus, ela começa a evaporar. Então a causa da evaporação da água foi ela ter sido aquecida a 100 graus. Mas é isso que eu estou procurando? Não. Eu estou procurando uma outra causa, eu estou em direito penal. Aí você olha um segundo evento. A água não teria evaporado se ninguém tivesse colocado ela no fogo. Mas é isso que eu estou procurando? Não. A água não teria ido para o fogo e não teria aquecido se alguém não tivesse colocado ela lá. Então, eu acabei de achar a causa que eu procurava no ambiente do direito. A causa que eu procurava é a causa psíquica. A causa é quem, com dolo ou culpa, empreendeu o ato inicial que provocou o desencadeamento de outros atos acumular no resultado. Vamos dar um exemplo criminal que você vai entender. Vamos supor que um sujeito, que uma pessoa, jogue uma outra pessoa amarrada na piscina. A vítima então morre afogada. No laudo da necrópsia, ele vai dizer que a causa da morte foi o afogamento, o excesso de água nos pulmões, o que impediu a respiração celular e a vítima morreu. Mas é isso que eu quero saber em direito penal? Negativo. Eu quero saber como é que aquelas águas chegaram no pulmão. Eu preciso saber agora quem jogou a vítima amarrada na piscina. Eu quero a causalidade psíquica. Eu quero saber qual foi a ação ou a omissão que instaurou os demais atos ou fatos que desencadearam o resultado. Esta é a chamada causalidade psíquica. Isso está escrito aonde? No Código Penal. Na sua tela, o artigo 13. Observe, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Está vendo a palavra quem? Então eu estou procurando alguém. Eu não estou procurando uma causa natural, química, biológica. Eu estou procurando alguém. E este alguém, ao ser encontrado, responderá pelo resultado criminoso. Responderá pelas penas previstas na lei. Analise com calma, de novo, o artigo 13. Observe aí, ó. O resultado, então o crime ele produz um resultado. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Você tem aí resultado, que eu chamei a atenção, você tem causa e você tem imputável. Então observe, eu preciso achar a causalidade psíquica para que então eu possa imputar a alguém a responsabilidade pelo crime. Observe nesse slide agora, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa.
Agora de novo, olhe, o resultado morte, de que depende a existência do crime homicídio, somente é imputável a quem lhe deu causa. Agora você entendeu o artigo 13. Olha o artigo 13, o resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Mas a nossa pergunta é, tá, então juridicamente, o que é uma causa? Que causa é essa? Qual o conceito técnico jurídico de causa que será cobrado na prova? Está no artigo 13, na sua tela. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então a causa que eu procuro não é uma causa natural. Eu procuro uma causa psicológica. Eu preciso saber quem psicologicamente iniciou o desencadeamento de fatos que provocaram o resultado previsto na norma penal. De novo a leitura do 13. Considera-se causa a ação ou a omissão. Então, em direito, causa é uma ação ou uma omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Como então eu acho a causa psíquica? Como eu acho então essa causa jurídica? A teoria está embaixo, a teoria da conditio sine qua non. Que teoria é essa da chamada conditio sine qua non? Você, partindo do uso da racionalidade, raciocínio lógico dedutivo, você então vai partir do resultado para trás e vai procurar qual foi a condição, qual foi a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Você pega um sujeito morto no chão com 5 tiros, olha para trás no tempo, procurando qual foi a ação ou a omissão sem a qual aquele resultado não teria ocorrido. Então você olha para trás e percebe que alguém xingou a vítima e ela não morreu por isso. Percebe que alguém puxou o cabelo da vítima, ela não morreu por isso. Aí você olha para trás e percebe que alguém mirou a arma de fogo e desferiu 5 tiros. Aí você percebe que esta ação foi a ação indispensável para o resultado. Foi a condição sem a qual o resultado não teria ocorrido. Você acabou de encontrar, perceba que esse é o elemento mais abstrato do fato típico. Você precisa do uso da racionalidade. Você então acabou de encontrar o nexo de causalidade penal. Olha a telazinha aí no exemplo que você entende melhor. Resultado, causa e nexo. Então o nexo é essa relação entre causa e resultado, entre causa e efeito. Lembrando que a causa que eu procuro é a causa psíquica. Vamos ao exemplo. O resultado, olha aí na tela, morte de João por projétil de arma de fogo. Eu tenho aí uma causa, José dispara com arma de fogo, e eu tenho um nexo, projétil que matou João foi disparado pela arma de fogo. Tudo bem? É assim que a gente fecha o nexo de causalidade. Então João responderá pelo crime de homicídio. Entretanto, surge um segundo problema. Qual o segundo problema? O segundo problema é que, perceba que outras causas antes de João contribuíram também para o resultado. Pense comigo que João não teria matado José se a mãe de João não tivesse colocado ele no mundo. E a mãe de João não teria colocado João no mundo se a avó de João não tivesse tido a mãe de João. Então, a mãe de João ter tido um filho, a avó de João ter tido uma filha, fazem parte do conjunto causal que desencadearam a morte de José. A mãe e a avó e a tataravó de João não respondem pelo crime? E eu lhe digo mais um exemplo. João não teria matado José se ele não tivesse comprado a arma na mão do lojista. O lojista não teria vendido a arma a José se não tivesse comprado a arma na mão do fabricante. E o fabricante não teria produzido a arma se não tivesse comprado o ferro bruto, a matéria-prima, na mão de um fornecedor. Essas pessoas não respondem também pelo resultado morte? É o chamado regresso ao infinito. O direito penal
resolveu esse problema. E qual teoria utilizada para resolver esse problema? A teoria da causalidade adequada. Não esquece disso. O que é que essa teoria fala? Na sua tela. Somente a conduta idônea a produzir o resultado pode gerar responsabilização penal. Ou seja, a mãe de João ter tido João, esta conduta por si só não é idônea, capaz de matar uma pessoa. O lojista vender uma arma a uma pessoa, isso por si só não é uma conduta idônea a produzir um resultado morte. Então eu preciso travar, eu preciso achar qual foi a conduta idônea dentre um possível regresso ao infinito, que eu não vou poder regredir. Eu vou procurar qual foi a conduta capaz, idônea, efetivamente potencializadora do resultado morte. Além da teoria da causalidade adequada, como eu já comecei a ventilar para vocês desde o início da aula, nós temos a teoria da causalidade psíquica. Que teoria é essa? Somente quem agiu com dolo ou culpa responde pelo crime. Então, aplica a teoria da causalidade adequada. Vender uma arma não é conduta idônea a produzir um resultado morte. Ter um filho não é conduta idônea à produção de resultado morte. Além disso, eu acrescento a teoria da causalidade psíquica. Então, somente vai responder aquele que tiver agido com dolo ou culpa no resultado. Vamos agora às concausas. O que são concausas? É o concurso de causas. Você, ao apurar a responsabilização criminal sobre um resultado, você pode olhar para trás no tempo e verificar mais de uma causa. Você precisa então diagnosticar qual foi dessas causas a que efetivamente produziu o resultado. Então vamos ao conceito de concausas. Na sua tela, concausas é a acumulação de mais de uma causa atingindo o bem jurídico na situação fática. Então, concausas, você tem um resultado. Quando você olha para trás no tempo, você vê mais de uma causa. É preciso resolver este problema. Aí então na tela eu coloquei um exemplo para você. Eu tenho um resultado morte ali, tá vendo? Quando eu olho para trás, eu tenho um resultado morte. Quando eu olho para trás no tempo, eu vejo que aconteceu uma explosão, que houve um xingamento, que houve um tiro, que houve um envenenamento, que houveram facadas. Eu preciso identificar qual dessas causas efetivamente produziu o resultado para então responsabilizar criminalmente aquele que agiu com ação, aquele que agiu com dolo ou culpa. Vamos então a duas classes de concausas. As causas ou concausas absolutamente independentes e as causas relativamente independentes. Perceba a palavra que diferencia as duas classes. Uma é absolutamente, a outra é relativamente. Na absolutamente, as causas estão desconectadas. Elas não vinculam umas às outras. Elas não se somam, não interagem. Nas causas relativamente independentes, as causas interagem, às vezes se somam. Elas têm relação uma com as outras. Qual a repercussão penal disso? Embaixo. Nas causas absolutamente independentes, cada agente responde pela causa que realizou. Então, o que você produziu, você responde. Nas causas relativamente independentes, o agente responde integralmente pelo resultado. Olha o primeiro exemplo. João atira em José. Ocorre que José vem a morrer não pelo tiro, mas em razão de veneno que havia ingerido horas antes do tiro. Então, a vítima ingeriu veneno às 10 horas da manhã. Você atirou nela às 12. 12h30 ela falece. O laudo na necrópsia, o médico legista fala o seguinte: tudo bem, tem um tiro aqui, mas a causa da morte não foi o tiro, foi um envenenamento. Então você não responde pela morte. Você responde somente pelo tiro, pela tentativa de homicídio. Não responde pelo homicídio consumado porque você não deu causa ao resultado. Entendeu a lógica? Muito bem. Vamos a um segundo exemplo.
Ah, tá. Antes disso, esta causa aí, como o envenenamento foi antes, nós chamamos, olha em vermelho, nós chamamos de causa anterior ou preexistente que por si só produziu o resultado. Então, nesse caso, cada causador responde pelo que praticou. Vamos a mais um exemplo? João atira em José no mesmo instante em que Antônio explode a casa em que ambos estavam e José morre do soterramento. Então, João atirou em José. Estavam na mesma casa. Só que Antônio também queria matar José e explodiu a casa. A casa caiu, só que a vítima morre do soterramento e não do tiro. Quem é que vai dizer isso? O médico legista. E você responde pelo quê? Você atirou no cara. Atirar é uma causa idônea para matar uma pessoa. Responde por homicídio consumado? Não, porque você não deu causa ao homicídio. Duas causas absolutamente independentes, absolutamente desconectadas. Embora no segundo exemplo agora tenham acontecido concomitantemente. Vamos a mais um exemplo. João ministra veneno a José, que vem a falecer minutos depois em razão de facadas desferidas por Joaquim. Olha que exemplo interessante esse. João, às 10 horas da manhã, por exemplo, ministra veneno a José. Vai demorar um tempo para José falecer do veneno, não é? Antes dele falecer do envenenamento, aparece uma outra pessoa e esfaqueia a vítima e mata. Você não pode responder por homicídio consumado porque você não deu causa à morte. Surgiu uma segunda causa absolutamente independente que por si só produziu o resultado. Olha aí, em vermelho. Causa posterior ou superveniente que por si só produziu o resultado. Quando isto acontecer, cada um responde pelo resultado que produziu. Então não esquece, toda vez que a causa for absolutamente independente, cada um responde pelo resultado que produzir. Vamos a mais um exemplo. João desfere um golpe de faca no braço de José com ânimos necandi. Ânimos necandi é a vontade de matar, que tem hemofilia. Então, João, tentando matar José, dá-lhe um golpe de faca no braço. Ele queria matar, mas pega no braço. E José tem hemofilia. A doença impede que o ferimento cesse, a hemorragia cesse, e José morre. A pergunta é, João responde por homicídio tentado ou consumado? Perceba que uma facada no braço, a priori, não mata ninguém. Então surge uma segunda causa, que é a vítima ter uma doença que dificulta a coagulação do sangue, que contribuiu com a facada e produziu o resultado morte. João responde por homicídio tentado ou consumado? Ele responde, nesse caso, por homicídio consumado. Por quê? Porque essas duas causas não estão isoladas, elas estão conectadas. Quando as causas estiverem conectadas, você responde pelo todo. Olha aí, embaixo em vermelho. Causa anterior, a hemofilia, ou preexistente, que contribuiu para o resultado. Se duas causas contribuem, se elas estão conectadas, você responderá pelo todo. Vamos a mais um exemplo. João persegue e desfere golpes de faca em José, que correndo para não receber novos golpes, tem o sangramento acelerado e morre por hemorragia. Então perceba, duas causas somaram-se de novo. Os golpes de faca do autor na vítima e mais a vítima ter corrido. Se ela tivesse ficado parada, a hemorragia não teria se acelerado tanto, daria tempo dela ser salva. Só que ao correr, a hemorragia acelerou nos seus órgãos internos, a hemorragia então acelerou e ele acabou por falecer. Duas causas concomitantes, mas conectadas. Nesse caso, João responde pelo todo, responde pelo homicídio consumado. Então, olha aí em vermelho, causa concomitante, quer dizer ao mesmo tempo, relativamente independente, porque estão conectadas, que contribuiu para o resultado. Não esquece, toda vez que a causa for relativamente independente, toda vez que uma causa somar com outra para o resultado, você responde pelo todo. João responde por homicídio consumado. Vamos a mais um exemplo. João desfere golpes de faca em José, que vai para o hospital.
mas o médico faltou ao plantão. Sem atendimento, José morre. Duas causas, de novo. Os golpes de faca que o autor deu na vítima e o médico ter faltado no dia do plantão dele. Duas causas que se somaram para o resultado morte. Duas causas que estão conectadas. João responde por homicídio tentado ou consumado? Homicídio consumado. Toda vez que as causas forem conectadas, toda vez que elas forem relativamente independentes, você responde pelo resultado. Vamos voltar então para a gente ver o conceito. Agora você vai ter uma visão mais global. Olha aí. Causas absolutamente independentes. Embaixo. Cada agente responde pela causa que realizou. Você só responde pelo que você realizar. Causas relativamente independentes. O agente responde integralmente pelo resultado. Então, ainda que você seja autor de uma causa que sozinha não conseguiria produzir o resultado, se esta causa conectar-se a outra e produzir o resultado, você responde pelo crime na forma consumada. Mas agora eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que você pense comigo. João desfere golpes de faca em José, que vai para o hospital. No hospital, o médico chegou para trabalhar embriagado, cometeu um erro grosseiro e causou a morte de José. Primeira coisa, João responde por homicídio tentado ou consumado? Primeira coisa, tem duas causas, não é? Primeiro, os golpes de faca. Segundo, o erro grosseiro do médico. Estão conectadas? Estão conectadas. Se estão conectadas, qual o raciocínio que você vem trazendo até agora? De que João deve responder por homicídio consumado. É isso que você deve interpretar. É assim a regra geral. Só que nesse caso, o código abriu uma exceção. Que exceção? É a exceção do artigo 13, parágrafo 1º. Olha o artigo 13, parágrafo 1º, o que é que ele diz? Artigo 13, parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. O artigo 13, parágrafo 1º, abriu uma exceção para as causas relativamente independentes. Qual a regra geral das causas relativamente independentes? É que você responde pela integralidade, você responde pelo resultado. Se a sua causa somar-se a outra e produzir o resultado. Ainda que sua causa sozinha não tenha sido capaz de fazê-lo. Esta é a regra geral do código. Só que o código abriu uma exceção. Ele diz o seguinte: se a segunda causa, embora relativamente independente, por si só produzir o resultado, se ela sozinha produzir o resultado, aí você não responde pelo todo. Então, no exemplo dado aí, o médico, ele sozinho cometeu o homicídio. O médico chegou embriagado e ele produziu a morte. Então, a segunda causa, por si só, produziu o resultado. Legal? Agora eu vou colocar na tela o resumo e deixar alguns segundos que é para você memorizar. Finalmente, 3 recomendações bibliográficas para se você quiser estudar e se aprofundar mais um pouco no assunto. O primeiro livro aí é o livro de Guilherme de Souza Nutti, Manual de Direito Penal. O segundo livro é o livro de Rogério Sanches Cunha, Código Penal para Concursos. E o terceiro livro é o livro do professor Yuri Carneiro Coelho, Manual de Direito Penal. Até a próxima aula.